Olá, primeiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a segunda aula de Sociologia de 2026, tá? Gente, o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre o senso comum, que eu vivia falando ano passado, mas vocês estavam no Fundamental 2, então vocês não ouviram. Gente, senso comum, segundo a nossa apostila, todos nós, né, todos na sociedade são dotados de senso comum. O que seria o senso comum? Vamos dar uma esmiuçada nisso aí, vamos dar uma destrinchada nesse termo, senso comum. Olha, eu vou pegar uma definição e vou colocar aqui para vocês no vídeo, que acho que fica melhor para a gente discutir. Veja, gente, eu trouxe 3 exemplos para a gente poder discutir, para a gente conversar. O primeiro, ele fala sobre uma conclusão desprovida de valor crítico. Guardem esse nome, valor crítico. O segundo exemplo fala sobre o chá de boldo, né? Você está mal do fígado, chá de boldo, porque os avós dos nossos avós tomavam e coisa e tal. O terceiro fala sobre generalização, né? Tem 2 exemplos lá. Toda mulher nasceu para ser mãe. Guarda isso aí, que a gente vai conversar. E todo político é ladrão. Gente, no primeiro exemplo, né? Na verdade, ele deveria ter sido o último, porque valor crítico é uma coisa que a gente só obtém com o nosso senso crítico. E o senso crítico que é baseado na dúvida, é baseado no... Ah, pera lá. Isso é muito fácil. Eu vou, como, né, bons estudantes que vocês são, investigar melhor. Eu vou pegar esse significado do Google, vou pegar significado de outros sites, vou comparar com o que eu escuto na rua. Aí vocês vão estar fazendo uma investigação, tá? Na apostila de vocês tem um exemplo muito bom que fala sobre a determinação do amadurecimento das gerações anteriores ao amadurecimento das novas gerações, né? Eles afirmam que, assim, o senso comum afirma que não, o pessoal mais antigo, as gerações passadas amadureciam mais rápido do que as gerações mais novas. Como que se tirou essa conclusão? Tá? Quem se interessar por isso, por diferenciar senso comum de senso crítico, eu recomendo muito a leitura da página 7. Pessoal, quando eu falei a leitura da página 7, é para que vocês tomem contato com alguns questionamentos que devem ser feitos antes de se fazer uma afirmação. Ou, caso algum de vocês decida ir qualquer caminho profissional, tá, gente? Qualquer caminho profissional, tá? Eu vou dizer isso por causa da minha idade e da minha experiência. Se você tiver um projeto, tanto faz se você trabalhar na oficina do Zé, ou se você trabalhar numa indústria de desenvolvimento de software na Alemanha. Para fazer para você conseguir aprovação e financiamento e assim para você conseguir apoio para um projeto novo, que seja na oficina do Zé, para comprar um elevador para os carros. E na empresa de desenvolvimento de software na Alemanha, para comprar novos computadores e, enfim, alguma coisa relacionada com aquela tecnologia. Você vai precisar convencer a turma que
que vai te apoiar, vai te financiar, né? Vai aceitar a tua ideia de fazer esse projeto, de aumentar, de melhorar algum recurso, enfim. E para isso você precisa saber argumentar. Na filosofia, durante o ano, a gente vai falar sobre argumentação, retórica, poder de convencimento, enfim. Mas agora, no comecinho que a gente está falando sobre senso crítico e senso comum, gente, para ser uma pessoa convincente, para vender o seu peixe, como se diz, você tem que largar a mão do senso comum. Ah, eu acho, o pessoal diz que não sei o quê. Não, não vai. Para especialistas, para profissionais, você tem que ter um argumento sólido. Você tem que ter um argumento justificável. Nesse exemplo da apostila, que o pessoal fala do amadurecimento das gerações anteriores e das novas e coisa e tal, a quem amadureceu mais rápido, as perguntas que são feitas na própria apostila para quando se dá esse exemplo são excelentes. O que você chama de amadurecimento? Né? Você precisa conceituar. Então parte dessa premissa, parte desse princípio. Segundo, quais as formas provadas cientificamente, tipo uma pesquisa, táxi, um artigo de uma revista medicinal, de uma revista de medicina, de neurociência, coisa e tal, afirmou, segundo o pesquisador tal, tá. Você precisa ter parâmetro, né? O que significa ser imaturo? Assim, sem maturidade. E o que significa ser uma pessoa madura? Então, tem alguns sinais que você deve apresentar junto com a tua afirmação. No caso aqui, a afirmação de que as gerações anteriores amadureciam mais rápido. Por quê? Porque só falar isso é senso comum. Aí, se você falar isso, por exemplo, para uma classe, como eu estou falando para vocês, a minha obrigação é provar. Porque maturidade, segundo as pesquisas, segundo as definições neurocientíficas, é isso, isso e isso. E, através da observação de tantos mil jovens, né, aí você tem que enumerar a tua pesquisa e coisa e tal, uma porcentagem respondeu sim a tal pergunta. Tal pergunta significa que o cara, o indivíduo, né, o rapaz ou a moça é imaturo. Ou aí tais comportamentos ou tais perguntas significam que ele é maduro. Enfim, você tem que dar corpo na informação, certo? Aliás, eu estou usando esse exemplo, gente, de projeto, de ampliação, de melhoria de recursos, para não ficar uma coisa abstrata. Para não falar, olha, galera, o seu Creyson é um personagem da época que eu via bastante Cacete e Planeta. O seu Creyson recomendou, totalmente sem fundamento, piada total. O seu Creyson recomendou que vocês passem do senso comum para o senso crítico. Ah, beleza, se o seu Creyson falou, tá falando. Mas quem é seu Creyson? O seu Creyson era um cara sem noção total do Cacete Planeta, mas era engraçado para chuchu, porém sem fundamento. E o nome dele já diz isso, tá? O seu Creyson, das organizações Tabajara. Olha isso. Então, quer dizer, né, você precisa ter um escopo, você precisa ter um fundamento científico. E o senso crítico. O senso crítico é o ponto de partida para isso. Porque você tendo o senso crítico, a dúvida, você falando, isso não parece ser tão simples, não é tão simples quanto o pessoal está falando. Vamos passar, por exemplo, do boldo. Beleza. Quem nunca, né? Quem nunca tomou boldo? Porque tomou todas, ou porque tá mal do fígado, sei lá, enfim. Quando vocês forem mais velhos, talvez agora nem todos tenham tomado boldo, mas quando vocês forem mais velhos, vocês vão ver que o boldo dá uma clareada nas ideias. Porém, gente, o mais importante é entender por que o boldo faz bem para o nosso fígado, faz bem para o nosso estômago, faz bem para o corpo, melhora para a gente curar ressaca, enfim.
Porque o boldo tem certas propriedades, tal, tem o princípio ativo tal, tal, tal. O chá do boldo promove a liberação desse princípio ativo na água quente, ou então a maceração das folhas do boldo, tal, aquela coisa meio fria. Enfim, não adianta, assim, para quem vai seguir, por exemplo, o ramo farmacêutico, você as indústrias farmacêuticas querem vender remédios pro fígado, né? Heparema, Xantinon e aquele monte de remédio que tem. Como é que chama aquele outro? É Heparema, enfim, aqueles flaconetezinhos, né? E aí você tem que dar um jeito de pensar, por exemplo, em como vender esses remédios. Porque a patota deixa de comprar esses remédios, ou seja, deixa de gerar lucro por causa do chá de boldo, porque o chá de boldo resolve e nunca custa nada. Assim, você vai no pé de boldo, tira uma, duas, três folhas e pau na máquina. Gente, para qualquer carreira é importante você sair do senso comum. Eu tô falando disso agora, no começo do primeiro ano, médio, vocês vão falar, mas esse cara é chato, que história é essa de senso comum, senso crítico? Quando vocês estiverem na faculdade e exercendo uma profissão, né, aí vocês vão lembrar do pro de filosofia chato, com essa história de senso comum e senso crítico. Gente, assim, é bonito, além de ser, tá vendo, uma coisa totalmente senso comum. Mas, além de ser bonito, é uma coisa que faz a patota acreditar em você. O possuir conhecimento é uma característica, é uma posse que leva as pessoas a acreditarem em você e falar: nossa, o fulano ou a fulana, bacana, viu? Ele falou, ele deu uma aula, ele mandou bem pra caramba. Tô convencido que eu tenho que comprar o Heparema ao invés de tomar chá de boldo. Isso é tudo brincadeira, tá, gente? Mas é um exemplo. É o que eu consegui materializar para vocês conseguirem, assim, iniciarem o processo de, não, vou sair do senso crítico, vou sair do senso comum e vou começar a migrar para o senso crítico, tá? Porque por enquanto é como eu falei, vocês vão achar papagaiada. Se eu falar, eu recomendo que vocês se afastem do senso crítico. Um ou outro vai falar, meu, que esse cara, qual é essa história de se afastar do senso crítico? Primeiro, que todo conhecimento vai exigir um trabalhão de pesquisa, de comprovação, de leitura, enfim, pesquisa, né? Vai dar trabalho. E a gente sabe muito bem, eu sei e vocês sabem, eu conheço, já lecionei para primeiro ano médio, assim, presencial, muitos anos. Cara, o que dá trabalho não é exatamente aquela coisa mais legal para se fazer com 15, 16, ou 14, ou 17, né? Que é a média de idade de vocês. Então, vão pensando nisso que eu estou falando devagar. E não esqueçam. Para quem tem o pé no chão, né? Para quem não está com a cabeça voando, né? Já está com o pé no chão. Se afastar do senso crítico e se aproximar, se afastar do senso comum, né? Daquela coisa que todo mundo aceita como verdade, uma coisa simples. E se aproximar do senso crítico, se aproximar da reflexão filosófica, se aproximar dos métodos científicos de comprovação, garante a todos um futuro melhor, garante a todos um progresso, você entendeu? Gente, o Japão, só para vocês terem uma ideia, o Japão é uma ilha, né? Para quem tiver afim, dá uma olhada no mapa. O Japão é uma ilha pequenininha, lá no Pacífico, tem picos de clima assim, muito calor e muito frio. O solo do Japão, o solo é pedra. A ilha, ela é totalmente, a terra ela é pouco fértil. E é o principal exportador de tecnologia. Um técnico no Japão, um cara que desenvolve um sistema, um produto no Japão e tem uma boa ideia lá, gente, além de ele ganhar muita grana,
ele assim não trabalha com a força, ele trabalha com as ideias, ele trabalha com o raciocínio, ele trabalha com o entendimento, com o afastamento do senso comum e a aproximação do senso crítico, né? Do valor crítico, de atribuir valor às coisas com critério, tá? O crítico vem do critério. Segundo exemplo, gente. Não. Segundo, a gente já falou do chá de boldo, coisa e tal. Terceiro exemplo. Toda mulher nasceu para ser mãe. Será? A gente não tem como dizer nem que sim, nem que não. E muito menos generalizar, porque aí você está sendo um bobo da corte, né? Você está consumindo o que se vende, né? Assim, que se vende naquelas banquinhas. Não é bem assim. Algumas mulheres nasceram para ser mães, outras não. E para que você tenha propriedade, para que você tenha conteúdo para discutir esse assunto, é importante que você também se baseie, né? Você tenha suporte científico. Porque é muito feio, gente, é muito ridículo a gente generalizar. Sabe o segundo exemplo do terceiro quadrinho que eu mostrei? Todo político é ladrão. Gente, todo político é ladrão? Ou seja, o cara é eleito, ele é um político, ele faz campanha, pronto, ele é ladrão? Será que é isso? Será que não tem ninguém honesto lá? Mesmo que seja minoria, né, no contexto da política brasileira? Enfim, eu acho que é um assunto também importante para se ponderar, né? Todo tipo de generalização, gente, é ruim, é prejudicial, tá? Olha, aqui para frente a gente vai falar de algumas áreas de interesse da sociologia. Aí nós vamos voltar a esse assunto de generalização, ou seja, generalizar, rotular de acordo com os seus pré-conceitos. Rotular de acordo com aquilo que você tem na cabeça cristalizado, tá? A gente já vai falar a respeito disso. Gente, eu assim, me sinto na obrigação de citar para vocês a, a capacidade científica, né, a cientificidade da sociologia. Não é porque é uma matéria de humanas, uma matéria totalmente viajação, que deixa de ser uma ciência. E uma ciência muito importante hoje em dia, né? Porque se a gente for ver, sociologia é o estudo da sociedade. E o que está aumentando assim exponencialmente, como eu disse, no planeta? População. Ou seja, sociedade. Então, cada vez mais a sociologia, vista como ciência, como uma área que tem alguns especialistas, ou muitos especialistas, ou especialistas muito bons, é importante. Tanto na área de consumo, né, de criação de produto, de divulgação de produto, como na área da compreensão de alguns fenômenos, né, de algumas brigas que existem na sociedade. Gente, vamos usar como exemplo a sociologia da educação. Como entender a baixa classificação do aluno brasileiro no ranking de expertise, né, de conhecimento mundial, né? Sociologia da educação. Como entender o baixo interesse da patota que está estudando pela escola. Como entender a falta de estímulo dos professores serem melhores, por exemplo, na rede estadual, certo? Nós, professores do Objetivo, nós estamos dando o nosso máximo, porque aí a sociologia explica. E os professores da rede estadual, por que não dão o máximo às vezes? Também a sociologia vai esmiuçar, vai achar grandes explicações. Outra importante é a sociologia de gênero. Lembra quando eu falei a respeito de generalização? Generalizar é tipo tornar um adjetivo para
usar o mesmo adjetivo para todos, tá? Agora a gente está falando de sociologia de gênero. A sociologia de gênero trata mais da participação feminina no mercado, da, 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 da função social da mulher, do indivíduo do sexo feminino. Porém, desde já, a geração de vocês é um pouco mais legal, mas assim, na minha e nas subsequentes, gente, eu vou te contar, o preconceito contra gays foi terrível. Agora eu te falo, a opção, eu falo para vocês todos, eu pergunto, né? Quem souber me responder, o que é a opção sexual, né? Tipo, a menininha que gosta de menininha e o menininho que gosta de menininho. O que é essa opção de gênero, né? O que é essa opção sexual influi na qualidade da garota ou do garoto, né? Na personalidade da garota ou do garoto. Se ela é uma garota legal ou se ele é um cara legal. O quê? Qual a explicação científica para isso? No meu entendimento, gente, e com a minha experiência de vida, nenhuma, zero, certo? O comportamento sem bom senso, né? O comportamento exagerado em público, o comportamento vulgar, sim, aí é complicado, aí choca. Mas, em outros termos, tá tudo bem. A opção sexual de cada um não faz a menor diferença. Para mim, pensem, raciocinem a respeito disso. A provocação tá no ar. Qual a diferença? Gente, se você tem um amigo, gente boa pra caramba, aquele cara que troca ideia, que tá sempre ali, que é brother, que, né, tamo junto, aquela coisa toda, e ele é gay. E daí? Isso aí faz alguma diferença no cara ser legal com você ou não? Bem, isso foi sociologia de gênero, tá? A gente vai, na sociologia de gênero, por exemplo, se estuda muito a participação da mulher no mercado de trabalho e as condições sociais da mulher, certo? Segurança, a ocupação da mulher, que até há muito tempo atrás, não muito, né? Mais ou menos tempo atrás, gente, a mulher não ia trabalhar fora, ela ficava em casa, cuidando das crianças e da casa, limpando, varrendo, tirando pó, coisa e tal, aquelas coisas, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida. Meu, aí eu acho que é uma opção de cada um. A mulher que quer fazer isso, faz. Mas ela não é obrigada a fazer isso. Ela pode sair para trabalhar na boa. Ela pode ter uma carreira, ela pode fazer uma universidade, tranquilo. Qual a diferença? Né? Também é outra provocação para se pensar bastante. Por exemplo, eu vou citar a sociologia da religião. Gente, a gente sabe muito bem, todos nós, vocês como estudantes muito bem informados, que algumas religiões aí, pelo mundo afora, têm uma coisa chamada, assim, pratica uma coisa chamada fundamentalismo, né? Tipo, lembra daquelas histórias, é que vocês não eram nascidos naquela época, mas quando um cara chamado Osama Bin Laden, né, um líder fundamentalista de uma facção, acho que era Hamas, se eu não me engano, ou seja, um terrorista, né? Ele era um terrorista muçulmano. Ele foi responsabilizado pelo sequestro de 2 aviões e esses 2 aviões bateram nas torres gêmeas no World Trade Center em Nova York, ou seja, o centro financeiro dos Estados Unidos e bolsa de valores da patota global. Gente, foi um horror, né? Se eu não me engano, umas 4.500 pessoas morreram na paulada. Fora o que morreu depois, de intoxicação, por fumaça, de incêndio. Os bombeiros, teve muito bombeiro que morreu por causa do pó
né? As torres vieram abaixo, enfim, foi um horror. E foi pleno meio-dia, tipo meio-dia, 11 e pouco. Gente, aquilo foi um horror. Então, depois daquele episódio, generalizou-se. Todo muçulmano é terrorista. Então, hoje em dia, os muçulmanos, né, o pessoal que segue a doutrina muçulmana, né, do profeta Maomé, é discriminada nos Estados Unidos. A gente vê aí agora, hoje em dia, tá? Século 21zão, tipo semana passada, mês passado, ataques a muçulmanos em algumas cidades dos Estados Unidos. Na Europa, os muçulmanos são marginalizados, são tratados mal, né? É advérbio não flexiona. Gente, dá para generalizar? Dá para generalizar? Ah, mas por via das dúvidas eu acho que aquele cara é homem-bomba. Ei, calma lá. Vamos devagar, né? Será que ele é homem-bomba? Outra coisa que a sociologia religiosa, a sociologia da religião tem muito a dizer a respeito, muito a analisar cientificamente, muito a concluir, né, tirar conclusões que só os caras que manjam de sociologia mesmo conseguem. O cara que manja de sociologia, ele vai pesquisar história, vai pesquisar rivalidade entre povos antigos e táxi, caracatum, um monte de... Meu, o cara é especialista, pode acreditar. O cara é do bom. Não defendendo, não querendo defender, mas já defendendo a minha disciplina, sociologia é pé na tábua com isso aí. É muito bom. É legal para chuchu. O pessoal que estuda sociologia, os sociólogos sérios, meu, eles falam umas coisas a respeito desses conflitos de religião que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado em... Eu não tinha a menor ideia. Eu só ouço notícia na televisão, no rádio, na internet, eu vejo aqueles noticiários, coisa e tal, que uma igreja cristã foi atacada no Paquistão. Ali no Paquistão, não, aquele país. Bom, enfim, uma igreja cristã foi atacada em algum país aí, né, que provavelmente tem maioria muçulmana ou de outra religião qualquer, budista, enfim. Gente, isso é um horror também, né? Por que uma igreja católica, uma igreja cristã, tem que ser atacada, tem que sofrer um atentado à bomba ou tem que ser incendiada com o pessoal lá dentro por causa de alguma religião? Por causa de diferenças religiosas. Mesma coisa, o pessoal faz, vamos supor, você e a tua patota estão passeando, todos são católicos, cristãos ou protestantes, enfim. E aí vocês se deparam com um pessoal de uma religião originária na África, tipo Umbanda ou Candomblé. E aí começa agressão, troca de... né? E acaba, né, finalizando em quebra-pau, em briga. Gente, e o respeito pela diferença, né? Todos nós, eu falava muito pro pessoal do primeiro ano, há uns 2 anos atrás, né? Acho que foi em 2024, que aí na sede do Objetivo, lá embaixo, perto da cantina, tem respeito, eu não lembro agora o que está escrito na placa, mas o que eu falava muito pro pessoal era o seguinte: se vocês querem respeito, se vocês querem ser respeitados, por que vocês não respeitam também? É tudo uma via de mão dupla. No caso das religiões, a sociologia explica muita coisa, né? Agora, aquilo que a gente conversou no começo, o senso comum e o senso crítico afasta muito as pessoas da barbárie, né? Afasta muito as pessoas de cometer um lixamento porque gritaram: ó, ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Pronto, ninguém vai saber se o cara é ladrão ou não. Já vai lá e mata o cara, lincha, joga pedra, dá paulada, dá chute, dá soco, enfim. Né? A sociologia explica muito isso em termos de religião. Por que uma religião agride a outra, coisa e tal. Coisas que a gente nem imagina. Mas, em paralelo com as explicações da sociologia e com essa teoria, com toda essa teoria que eu estou explicando para vocês,
a gente tem que pensar com bom senso, né? Pera lá, por que a gente tá atacando esse cara? A gente nem sabe qual é a dele. Tá ok, gente? Olha, eu tentei tornar o máximo possível palatável esse módulo 2, tá? O título do módulo 2 é Escopo, Grandes Temas da Sociologia, Imaginação Sociológica e a Divisão da Sociologia, e Subdivisão da Sociologia. É um tanto quanto denso, é árido, né? Assim, é ruim de mastigar. Porém, pensem nas coisas que eu falei, né? Que não são tão ridículas, não são tão chatas. De repente, vocês concluem alguma coisa de bom, né? Vai que, né? Eu consegui passar para vocês um assunto interessante dentro dessa do conteúdo aqui do módulo 2, tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço muito. Recomendo estudos, vamos tirando a cabeça, né, do ar e fazendo o possível para botar o pezinho no chão, que está começando. A hora está chegando, né? A hora de escolher uma carreira, de ser um cidadão, um indivíduo produtivo, ter família e coisa e tal. Enfim, está chegando a hora de se conectar com a sociedade. Tá certo? Tá na hora de criar empatia, mais empatia. Tá na hora de ter respeito pelos mais velhos, respeitar quem tem uma opinião um pouco mais fundada, uma opinião um pouco mais forte que você, de repente, por estudo ou por experiência, ou seja, os mais velhos, né? Pensem nessas coisas que eu tô falando para vocês, tá ok, gente? Pela atenção, muito obrigado, um grande abraço a todos e um ótimo 2026 para todos nós.